programa será gravado no espaço Marcon Decor. Aqui você encontra móveis de decoração e de qualidade para deixar a sua casa muito mais aconchegante. Antes de conferir o nosso vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal para nos ajudarem. E deixe seu like. Já deixa aqui nos comentários quem que você quer que a gente entreviste e também se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Então siga agora com os nossos apoiadores. E aí galera, beleza? Aqui é o Thales da Bronco. Oi, eu sou a Pamela. Bom, pra quem não conhece a nossa loja, nós trabalhamos com masculino, feminino e infantil. Nossas principais marcas no feminino é Sommer, Forum, Triton e Levi's. No masculino são Lacoste, Forum, Levi's, Diamond e LRG. Bom, venham conferir as novidades de inverno que tá chegando muita coisa legal. Isso aí galera, cola aí na Bronco. Olá! A dica de hoje é sobre toxina botulínica para fins estéticos e vamos demonstrar como realizado o procedimento. Como podem ver, a aplicação da toxina é extremamente simples e tem por objetivo impedir o aparecimento de rugas permanentes e indesejadas. Sejam bem-vindas a mais um programa Mais Elas. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Gabriela Lazzaretti. Gabi, conta um pouquinho para nós da tua trajetória até aqui. Bom, eu sou formada em Educação Física, me formei no ano de 2009. Desde então eu atuo na área. Já trabalhei com musculação, com ginástica, já fui professora de escola também. E desde 2013 eu trabalho com Pilates. Hoje é a minha área principal, ainda atuo um pouquinho como personal trainer, outras áreas, mas o principal hoje é o Pilates. Bom, qual que é a principal importância da atividade física? Bom, mais do que nunca, eu considero hoje a atividade como vital. Se movimentar, né? Hoje, com essa questão de Covid, a gente percebe que isso é uma grande diferença, né, entre pessoas que se movimentam e não se movimentam. Tem uma frase do diretor-geral da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que é um órgão internacional que dita os padrões, né, as diretrizes na área da saúde pública. E ele tem uma frase bem interessante que é a seguinte, que a atividade física pode adicionar anos à vida e vida aos anos. Eu acho bem legal porque resume bem, né? Seja para viver mais, ter mais longevidade ou para viver melhor, a atividade física é um fator imprescindível. Porque desde que surgiu os primeiros seres humanos na Terra, a atividade física fazia parte por uma questão de sobrevivência, né? Eles tinham que caçar, eles tinham que procurar abrigo, eles eram nômades, né? Não tinham uma residência fixa. Então, o nosso corpo, desde aquela época até hoje, teve pouquíssimas modificações. É basicamente a mesma estrutura. Então, como o corpo, por uma questão de sobrevivência, naquela época precisava de movimento, hoje, então, da mesma forma. Então, por isso que eu digo que é mais do que essencial, é vital. Então, a atividade física é muito importante também, acredito que para a saúde mental, né? Sem dúvida. Nesses dias atuais, ainda mais, né? Eu tenho alunos, por exemplo, que me dizem que vão mais para a academia ou para o Pilates, enfim, né? Pela questão de bem-estar psicológico, realmente de saúde mental. Até procuram por outros motivos, né? Sim. Normalmente por motivos estéticos, mas depois que estão fazendo, percebem o quanto faz diferença para a saúde física, para a saúde mental. Eu não sei se vocês já em algum dia estavam desmotivadas, aquele dia que a gente não está muito bem, também para baixo, e tentaram praticar uma atividade física. Eu vou na academia mesmo assim, eu vou caminhar mesmo assim. Eu faço isso porque não é todo dia que a gente está bem, né? Sim. E nesses dias que eu percebo assim que eu tô meio desmotivada, depois da prática de atividade física, seja ela qual for, eu já noto uma grande diferença assim no humor. Às vezes a gente até esquece, poxa, por que eu tava desanimado mesmo? Por que eu tava triste? Isso tem até uma explicação científica, né? Quando a gente faz atividade, é liberado na nossa corrente sanguínea alguns hormônios, né? Como endorfina, dopamina, esses hormônios ligados ao bem-estar, ao prazer. Então, realmente é comprovado que a atividade física auxilia muito, né? Nessa questão mental. Para as pessoas que têm uma saúde regular, boa, qual que seria a atividade física mais indicada para elas? Bom, eu indico a atividade física que a pessoa gostar mais, né? Porque começar uma atividade física não é tão difícil, né? Difícil é manter. A gente nota muita rotatividade
As pessoas começam, param, ficam meses paradas, voltam. Então, se for uma atividade que a pessoa gostar, muito mais chance de sucesso, né, dela continuar. Mas tem aquelas pessoas que, eu não gosto de nenhuma atividade, né? Eu gosto de ficar no sofá. Sim. Para essas pessoas, eu indico uma atividade que seja adequada aos objetivos. Por exemplo, meu objetivo é tonificar, né? Perder flacidez, ficar com o corpo mais durinho. Vamos lá, então, fazer musculação, pilates, uma atividade assim. O meu objetivo é dar uma relaxada, sou uma pessoa muito ansiosa. Então, de repente, fazer yoga, pilates. Ou o meu objetivo é só me movimentar porque eu subo uma escada, sinto que fico muito cansado, né? Então, de repente, uma atividade aeróbica, caminhada, andar de bike. Então, acho importante a pessoa escolher a atividade que ela gosta e que vá de encontro ao objetivo. Eu sempre indico que a pessoa faça uma combinação de atividades, de força, de fortalecimento muscular com aeróbico, que eu acho que, falando em questão de saúde, é um pacote completo, digamos assim. E se puder inserir uma atividade que trabalha alongamento, flexibilidade, também é bem importante. Então, acho que é por aí. Tem a recomendação, como eu falei antes, da Organização Mundial de Saúde, né? Que é a quantidade de prática, né, que a pessoa deve fazer. Acho que é uma informação que as pessoas não sabem, mas é uma recomendação muito alta. Porque no final do ano passado até mudou essa recomendação. Antes era 75 minutos a 150 minutos por semana de atividade moderada. Isso até o final do ano passado. Eu acho que teve relação agora com a questão do Covid também e dobrou. Agora eles indicam no mínimo 150 minutos de atividade moderada semanalmente. Então isso dá no mínimo, né? De 150 a 300. Então dá numa média de umas 3 vezes por semana de 50 minutos. Ou até 6 vezes por semana de 50 minutos. Então, é bastante, né? É bastante. Poucas pessoas que a gente conhece praticam tudo isso, né? Mas isso falando em parâmetros de saúde. Então, é uma recomendação, eu considero bem alta pra gente conseguir atingir hoje em dia. Mas esse seria o ideal. E é bem difícil manter essa regularidade, né? Nem todo mundo, às vezes, se sente totalmente disposto, mas até começar, às vezes, né? Depois... vai, né? Isso, o primeiro passo muitas vezes é o mais difícil, né? A maioria das pessoas com quem eu converso, que iniciam, que procuram, por exemplo, o Pilates, né? Eu tava pensando já há meses em vir aqui. E até dar o primeiro passo e depois vai. Depois, quando vê, já faz 6 meses, já faz 1 ano que tá fazendo, né? Então, realmente, o mais difícil é iniciar. E quais são os benefícios do Pilates? Bom, o Pilates ele é uma atividade bem completa. Ele trabalha na parte de condicionamento físico, tanto a parte de reforço muscular, como a parte de flexibilidade, né? E depois de um certo nível ele trabalha até a parte aeróbica, cardiorrespiratória, que a maioria das pessoas não atribui o Pilates a essa, como não é igual a uma corrida ou uma caminhada, mas os exercícios depois de certo ponto que o aluno atinge são feitos de forma um pouco mais rápida, mais intensa. Então ele é uma atividade completa assim para condicionamento físico. Entre outros benefícios, ele é uma atividade que trabalha muito essa conexão entre corpo e mente. Porque a gente tem 6 princípios no Pilates. E o mais importante, o primeiro de todos, é a concentração. Então, muito difícil a pessoa fazer uma aula legal se ela não estiver concentrada, se ela estiver com a cabeça longe, em casa, no trabalho. Então, a gente fala que essa atividade trabalha muito conexão entre corpo e mente. Para mulheres especificamente tem alguns benefícios interessantes, como o alívio dos sintomas da TPM, tanto os sintomas físicos, né, desconfortos, dores, como sintomas emocionais, né, aquelas vezes que a gente está meio para baixo, ansiedade. Então ele ajuda a atenuar por essa questão que a gente falou antes da liberação dos hormônios na corrente sanguínea. E tem um ponto também legal do Pilates que trabalha a questão da incontinência urinária, que é um assunto que muitas vezes não é falado. A gente acha, só as pessoas muito velhinhas que têm. Sim. Na verdade não, né? É uma musculatura que vai enfraquecendo, assim como qualquer outra do corpo, quando não é trabalhada. E tem mulheres muito jovens, assim, 45, 50 anos, que já relatam esse tipo de problema. E que acomete mais mulheres do que homens, né? Então o Pilates ele auxilia muito tanto na prevenção como no tratamento também dessa questão de incontinência, que é um ponto um pouco mais específico para as mulheres. E vários outros benefícios, né? Mas esses seriam os principais. Sim. Nesse momento de pandemia, parece que se ressaltou essa questão da atividade física, né?
Quem pratica atividade física tem menos propensão a ter, talvez, comorbidades por conta do Covid, ou o pós-Covid é mais tranquilo? Ambas as coisas que tu falou. Então, primeiro, né, antes da questão de se falar em Covid, né, a atividade física ajuda a aumentar a imunidade. Então, já começa daí, né? Já ajuda a proteger um pouquinho a pessoa, né, a ter uma imunidade melhor. No momento, falando das comorbidades, né, com certeza a atividade física combinada com outros hábitos saudáveis, né, como uma alimentação adequada, repouso adequado, ajuda a diminuir a chance da pessoa desenvolver comorbidades, né, como obesidade, diabetes, hipertensão, que é tão falado, né, do perigo da combinação, né, de Covid com comorbidades, então também auxilia. E falando nas pessoas que são infectadas também, nesse 1 ano e pouco de pandemia, já saíram diversos estudos, né, em várias áreas, mas relacionando exercício com o Covid. Então, realmente, foi comprovado que as pessoas que pegam e são ativas, né, as pessoas infectadas, mas que são ativas, que mantinham uma rotina de exercícios, elas acabam tendo menos chance de precisar de internação hospitalar. Então, passam, assim, um pouco mais de leve, né? E quando precisam de internação, de UTI, enfim, o tempo de recuperação delas acaba sendo menor, elas conseguem se recuperar num tempo menor. Isso foi relacionado com a questão do volume de massa muscular que a pessoa tem, né? Então, daí a importância de atividades de força, né? Como a gente falou antes, de musculação, pilates, que também trabalha isso. Então, ajuda em todos os fatores. Mais do que nunca agora é vital, né? Sim. Muito. Apesar da gente ver casos de pessoas ativas que sim, né? Não ficam bem, podem ir a óbito, mas no geral ajuda e bastante. E o Pilates é só para pessoas que têm algum tipo de lesão? Não. Ele é bastante difundido com essas pessoas porque desde a sua origem, o criador do método ele se chamava Joseph Pilates, era um alemão. E ele trabalhou por muito tempo em Nova York, apesar de ser alemão, ele se mudou para Nova York, com bailarinos que tinham alguma lesão, que se machucavam nos treinos, nas apresentações. Então, vem daí um pouquinho, que ajuda muito pessoas com lesões. Hoje, a maioria do nosso público, a gente pode dizer que sim, são pessoas com lesões. Mas eu encaro de outra forma. Eu acho que o Pilates, se ele fosse usado de maneira preventiva, seria ainda melhor. O criador do método, ele tem várias frases legais, assim, e uma delas é a seguinte, que hábitos incorretos são responsáveis pela maioria das nossas doenças, se não por todas elas. E é verdade, né? Sim. A gente não precisa ser da área da saúde para saber que é verdade, né? Então, eu indico muito o Pilates de maneira preventiva. Porque mesmo que a gente não tenha nenhuma lesão hoje, o corpo ele está sofrendo envelhecimento dia a dia, né? A partir dos 25, 30 anos a gente já está perdendo massa muscular, né? Coisa bem triste, né? Mas é assim. Triste realidade. É triste realidade. Mas é isso, né? Então, se a gente não fizer algo para reverter, vai perder massa muscular. E assim como todas as outras estruturas do corpo, né? Tendões, ossos, se a gente não fizer algo, vai ir se deteriorando, né? Então, para prevenir lesões seria muito, muito indicado, porque o Pilates, digamos que ele refaz assim o nosso desenvolvimento motor. Esse é o princípio dele. Quando a gente é criança, né, o bebezinho começa deitado, depois senta, depois ajoelha, engatinha, fica de pé, caminha. E o Pilates, com o sistema de exercícios, vai refazendo esse desenvolvimento motor. Então, a gente acaba se movimentando de forma errada no dia a dia e o Pilates vai tentando consertar isso. Sim. E aí a gente vai levando para o dia a dia. Eu sempre digo para os alunos assim, você vem uma vez por semana aqui, 1 hora, e o resto da semana, né? Então é legal levar isso que aprendeu na aula, isso seja no Pilates ou na academia, né? Aqueles segredinhos que o professor fala, né? Contrai abdômen, se eu falar para vocês, contrai abdômen. Naturalmente a gente ajeita, exatamente, né? A gente já ajeita a postura. Sim. Então levar isso pro dia a dia, tá lá trabalhando, tá em casa, fazendo algum serviço de casa, né? Tentar lembrar disso. E muitas vezes essas lesõezinhas também que acontecem ali, tá? Às vezes no trabalho, uma posição errada, tá fazendo trabalho de casa, alguma coisa, também já pegou um mau jeito, daí já é uma função depois. Exatamente, né? É porque a gente vicia em se movimentar da forma errada, né? E a gente faz isso todos os dias, né? Trabalho fora de casa, trabalho em casa. Filhos, né? Então, justamente, isso é uma atividade que a gente faz todo dia e tem até um nome, né? Que é LER, lesão por esforço repetitivo. Nós, por exemplo, recebemos muitas pessoas que trabalham o dia inteiro sentadas
E a gente passa muito tempo sentado, né? Sim. Então, acaba vindo lesões disso. E mesmo sem ter lesão, se fizer uma atividade física, com certeza vai demorar muito ou pode ser que nem apareça essa lesão. Existe pilates de aparelho em bola? Geralmente quando a gente vai pra academia, quando tem aula coletiva, tem aulas de pilates, a gente faz em bola. Isso. Tu trabalha com as duas modalidades? Na verdade, o que acontece? Pilates com bola não existe, né? Mas como assim? Eu já fiz na academia Pilates com bola. O que acontece? Quando foi criado o método, o Joseph Pilates, ele desenvolveu exercícios para serem feitos no solo e nos aparelhos específicos que ele criou. Naquela época, 1920, 1930, nem existia a bola suíça, nem que é a bola que a gente usa, né? Aquela bola grande, nem tinha sido inventada. Então, ela não faz parte do método Pilates. Aí, o que aconteceu? Alguns profissionais viram a oportunidade de pegar exercícios do Pilates com um equipamento mais barato, fazer uma aula em grupo, né? E aí inventaram esse Pilates na bola, assim como tem outros, tem até Pilates na água, eu já vi. De fato, mesmo que existe, é o Pilates com os aparelhos desenvolvidos pelo Joseph. Essa aula de Pilates na bola, ela pode ser muito boa, pode trazer benefícios, né? Desde que bem orientada por um profissional de educação física, mas não é de fato Pilates. Então tem essa diferença, daí criou-se uma divisão entre o Pilates contemporâneo e o clássico. Esse tipo de atividade Pilates na bola seria mais um Pilates contemporâneo, onde usa bola, elástico, disco de equilíbrio, e o Pilates clássico. Eu já trabalhei com as duas modalidades, iniciei no Pilates contemporâneo, mas depois que eu comecei com o Pilates clássico me identifiquei muito mais, porque é um método como foi criado, um método mais puro realmente, seguindo todos os princípios, com os aparelhos, e aí a gente percebe que é um método completo, que não precisa, assim, variar tanto, utilizar outros acessórios. Então, tem essa divisão. O Pilates contemporâneo seria isso com a bola, e o Pilates clássico mais nos aparelhos que o Joseph criou. Tu podia falar um pouquinho dos aparelhos, depois Claro. A produção ali coloca as imagens de cada um deles, porque quem já fez sabe que é bem difícil. Eu achei bem difícil quando eu comecei, mas é muito bom quando a gente consegue evoluir dentro do aparelho, né? Exatamente. Essa questão que a gente falou da divisão entre o Pilates clássico e o contemporâneo tem muito disso, que tu falou de evoluir, né? Porque o que o Pilates clássico busca é ir evoluindo dentro dos movimentos e não inventar vários movimentos, várias acrobacias, que fica linda em fotos. A gente até tem alunos que gostam, né? Vão bater foto e tal. É legal também, mas o Pilates, ele trabalha bem essa questão de evolução do movimento. Isso. E aí tu vai gostando, força, né? Isso, muita força. Tem muita gente que acha que Pilates é só alongamento, né? Isso surgiu também com a questão do Pilates contemporâneo, porque aí é aula na bola, aula de alongamento, mas o Pilates, ele é muito mais força, na verdade. É uma combinação entre força e alongamento, né? Desenvolve esse equilíbrio muscular. Tem que ter uma percepção corporal muito boa, muito, né? Aquilo que a gente falou da concentração antes, né? Consciência corporal. Então, ele tem muita coisa para ser desenvolvida, assim. Mas falando dos aparelhos, basicamente são 4 aparelhos, né? Mais difundido hoje em dia. Cadillac, que era o nome do carro mais famoso que tinha na época, o melhor carro, e o Joseph Pilates acreditava que o Cadillac era o melhor aparelho que tinha, então ele colocou esse nome, bem modesto ele, né? Ele era um gênio, assim, realmente ele era um figurão, então ele tinha umas ideias bem diferentes. Tem a chair, que é uma cadeirinha com as molas, um pedal. Tem o barrel, que ele criou inspirado num barril de cerveja mesmo. Ele, como ele desenvolveu os próprios aparelhos, ele via algum objeto, imaginava o exercício sendo feito ali e ele construía o aparelho. E tem o reformer, que ele dizia que era o reformador do corpo, que é um carrinho que desliza sobre um trilho de molas. Então, basicamente, são esses 4. E tem alguns exercícios, alguns acessórios que ele também utiliza. Tem um acessório para os pés, que foi o primeiro que ele desenvolveu em 1923, chama Foot Corrector, que é o corretor dos pés, porque ele também acreditava muito nisso, que a nossa base vem dos pés, né? Os pés estando com alguma restrição, alguma limitação, influenciava no resto do corpo. E realmente isso faz sentido, né? Sim. E entre outros, ele tem o Spine Corrector, tem aparelhos, acessórios, por exemplo, o Neck Pull, tem um que não é tão difundido, mas é uma alça que coloca na cabeça para exercícios de cervical. Mas basicamente são esses 4 aparelhos e alguns acessórios.
Nem sabia que existiam esses acessórios. Sim, tem mais alguns. Tem toe corrector, finger corrector, que na verdade coloca nos dedos da mão e faz movimentos com as mãos. Ele pensou em tudo, por isso que eu falei antes que o sistema clássico, né, o Pilates clássico é um método completo, só que não é tão difundido. Pela questão, às vezes outros acessórios são mais baratos, né, pro estabelecimento investir, pro profissional investir. Sim. Mas é um método assim muito rico, muito completo. Eu vejo que muitas pessoas acreditam que o Pilates é só para pessoa de idade, porque é só um alongamento. Mas quem faz uma vez, nossa, sai de lá muito de dolorido, né? Muito dolorido. O resultado é muito bom, né? Exatamente. Assim, é muito bom também para pessoas de idade, né? Porque é um método de baixo impacto, né? Articular, então ele trabalha de uma forma mais suave. É um método que normalmente se trabalha de forma individual ou em dupla, então a gente consegue dar uma atenção melhor, no caso, né? Uma pessoa de idade que precisa um pouco mais dessa atenção, eles têm um pouquinho mais de dificuldade, né, em se movimentar, mas desde crianças poderiam fazer. Eu tenho uma colega de Farroupilha que ela desenvolveu o método Pilates Kids. Então ela trabalha só com crianças, ela conseguiu colocar dentro de uma escola e faz parte da grade curricular das crianças. Eles têm aula de educação física e tem aula de Pilates também. Então, para todos os públicos, todos mesmo, não tem exceção. E tem algum público específico que tu trabalha? Não, a gente atende todos os públicos, homens, mulheres, pessoas mais jovens, mais de idade, pessoas com lesão, sem lesão. Nós trabalhamos com profissionais de educação física e fisioterapeutas. Então, normalmente, quando vem um paciente por indicação médica, com alguma lesão um pouco mais séria, daí é a fisioterapeuta que atende. Então, esses são ambos os profissionais que são habilitados para dar Pilates. Exatamente. Para poder atuar na área do Pilates, tem que ter formação ou em educação física ou em fisioterapia. Eu sempre imaginei que era só fisioterapia. Porque é bastante relacionado, né, à reabilitação, né? Mas educador físico também pode. Mais alguma pergunta? Tem alguma que tu talvez tenha lembrado? Alguma coisa que tu acha interessante e precisa falar ainda? Eu acho que ressaltar essa questão que a gente trabalha de forma individual ou em dupla, né? Que isso é bem importante porque é uma atividade bem detalhada, né? Então tem que estar atento aos detalhes, às correções. Então a gente acaba optando por trabalhar dessa forma, com menos pessoas, né? Um professor para uma pessoa ou no máximo para duas, para conseguir dar essa atenção, porque aí o resultado é bem melhor. Eu acho que é isso. É algo em grupo, acho que perde muito. E até começa a conversar, desfoca. Essa questão da concentração que faz aí, como eu comentei com vocês antes, né? Perde um pouco dos princípios do método, né? Porque são 6 princípios. E o mais importante para os outros acontecerem é a concentração. Então, realmente, na aula em grupo, às vezes sozinho já é difícil, né? A gente se concentrar, né? Sim. Eu vejo, a maioria dos alunos faz com a cabeça longe. Eu percebo que eu tô falando e o aluno tá ali de corpo presente só, mas a cabeça não tá. E com mais pessoas, com música, acaba distraindo, né? Eu não fazia ideia que precisava, assim, de tudo isso. Pensava realmente que era algo para alongar ou porque a pessoa tem alguma dor, né? Alguma lesão, algo assim. Olha, eu te digo assim, Tamara, que para fazer o sistema completo, para conseguir fazer tudo, o ideal seria não ter lesão. O que a gente faz quando as pessoas têm lesões? A gente faz adaptações para a pessoa conseguir fazer. Mas o sistema, assim, completo, o sistema que eu digo, né, todos os exercícios, conseguir realizar todos eles, é muito puxado. É o que a Bruna falou antes, a gente sai assim, ó, de perna bamba mesmo. É muito intenso, é tipo musculação. No dia seguinte a gente fica um pouquinho dolorido, a parte muscular, né? Então, as pessoas saudáveis se beneficiariam muito fazendo. Até ajuda na questão estética, que muitas vezes não é muito difundido, né? Eu quero fortalecer, eu vou pra musculação. E não, claro, se a pessoa, suponhamos que seja um homem que queira ganhar um grande volume de massa muscular, o Pilates não faz isso, né? Tem que ser exercícios localizados, com mais carga. O Pilates, ele usa a resistência das molas, então ele desenvolve a força, mas dessa forma diferente, né? Uma forma um pouco mais suave, mas que dá resultado estético também. E resistência. Sim, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, tudo isso. No tempo que eu fiz, eu tive melhor resultado do que quando eu fazia academia. E isso que tu falou de modelar o corpo, nossa...
é uma diferença, assim, do antes e depois, gritante. O Pilates, ele trabalha essa parte, a gente não falou muito, mas a questão abdominal, né? Outro princípio do Pilates é a centralização, que é a força vindo da região central do corpo, né? O Joseph Pilates chamava de powerhouse. Então, toda a força sai dessa região do centro, abdômen, lombar, glúteos. Então, ele ajuda muito nesta região, né? Muita gente conhece o Pilates por isso também, ajuda na barriguinha. E realmente ajuda. Tem que ter muita força no abdômen. Muito. Ele é a base para todos os outros exercícios. E muito, eu não sei, mas melhora muito para a respiração também, né? Porque tem um tempo de respirar, inspirar e expirar. Outro princípio. Você está adivinhando os princípios. A respiração também. A gente não estudou isso. Mas é que quem já praticou vai lembrando, né? Exatamente. Sim. Então, a respiração é outro princípio, né? A gente tem exercícios respiratórios, que aí a gente ensina aquela respiração combinada com o movimento. É mais uma coisa para se concentrar e fazer. E nos demais exercícios a gente pede para o aluno respirar, né? Naturalmente. Mas sempre estimulando, né? Porque a gente tem uma eu brinco, a gente respira para viver só, né? A gente não pensa, né? Tenho que respirar. E às vezes a gente respira muito curtinho, né? Muito de forma errada, né? Exato, tu como psicóloga deve saber que tem até muito técnicas. os pacientes a respirar de forma certa. Exatamente. Isso diminui, né, a ansiedade, às vezes a pessoa tá lá à beira, não sei... De um ataque de pânico. Exato. Respiração profunda ajuda muito nisso, né? Então, o Pilates tem até essa parte, assim, às vezes a gente foca na respiração para depois começar os exercícios. Na verdade, a gente tem o hábito de iniciar a aula com exercícios respiratórios, estimulando a pessoa a respirar de forma profunda. Isso já ajuda, né, a concentrar, ficar ali no momento presente. Então, nós já falamos de 2 princípios, quais que são os outros? A gente falou da concentração, da centralização e da respiração. Aí tem o controle, a fluidez e me fugiu o último. Respiração, centralização, concentração, controle, fluidez. Tem mais um, daqui a pouquinho eu lembro. O que é a fluidez? A fluidez, ela é mais quando a pessoa já está fazendo há um tempo, né? Já tem um conhecimento dos exercícios e a gente vai colocando um exercício na sequência do outro, como se fosse quase uma coreografia. Aí que trabalha a parte aeróbica também, porque a gente não faz um exercício, para, descansa, mas a gente faz uma sequência de exercícios fluidos, um encaixando no outro. Para passar de uma posição para outra, a gente já faz uma espécie de exercício também, a gente não para. Então, essa fluidez na execução é lindo de ver e bem gostoso de fazer também. Mas tem que estar num nível bem avançado já. Assim, a gente tem a divisão entre sistema básico, intermediário e avançado. Então, a gente pode atingir a fluidez no sistema básico, com exercícios um pouco mais simples, mas fazer dessa forma, um sequencialmente no outro. Então, pode ser inserida assim mais no início também, assim, quando a pessoa já tem um domínio do sistema básico. Que de básico muitas vezes não tem nada, né? Os alunos até brincam, mas isso é básico? Né? Que a gente que era básico, imagina como é que é intermediário, exato. Porque dói lugares que a gente nem conhecia no corpo, né? É verdade, tem alunos que falam isso também, nem sabia que tinha esse músculo. Descobre os músculos novos assim no corpo. É verdade. Uma questão, talvez, assim, que as pessoas perguntam, por quanto tempo eu vou ter que fazer Pilates? Né? Pilates não é um tratamento que você vai fazer um tempo e vai ter alta. É uma atividade para o resto da vida, se quiser manter, né? Assim como se eu começar a fazer musculação e parar, os resultados também vão parar por aí, né? Infelizmente não fica para sempre, né? Então, não tem um período assim, você vai fazer por tanto tempo e vai ganhar alta, porque não é fisioterapia, né? Então, ele é uma atividade assim que deve ser mantida pelo tempo que a pessoa quiser. E tem um mínimo de frequência para fazer? A maioria dos nossos alunos faz de 1 a 2 vezes por semana. Aí a gente recomenda, dependendo das outras atividades que a pessoa faz. Vamos supor que ela já faz academia, mas quer começar a fazer Pilates também. Aí 1 vez por semana, para complementar, né, para atingir os objetivos que não são feitos na academia. Se a pessoa não faz nenhuma atividade, nem, sei lá, caminha no final de semana, anda de bicicleta, a gente recomenda pelo menos 2, né? E ainda assim fica um pouco longe do ideal lá dos 150 a 300 minutos por semana, né? Mas a gente recomenda assim de 1 a 2 vezes, dependendo das outras atividades que a pessoa já pratica. Bom, queremos te agradecer, né, a tua disponibilidade de vir aqui passar um pouquinho, com certeza é muito pouco do teu conhecimento, né? As pessoas que nos assistiram hoje, como é que elas podem te encontrar, né? Tem Instagram, Facebook?
Tem o meu Instagram pessoal, onde eu posto bastante coisa sobre Pilates, né, que é Gabi Lazarete. E tem a página no Facebook, que é Gabriela Lazarete Pilates. E eu trabalho no último andar da Academia Olímpia. A gente trabalha com aulas teste, porque eu gosto muito que a pessoa, antes de realmente decidir se vai fazer ou não, que ela faça essa aula teste pra conhecer, né? Aí nessa aula teste a gente já conhece o histórico da pessoa, já sabe se é indicação médica, se, enfim, o objetivo, e a pessoa conhece tanto o método Pilates como o nosso trabalho, né? Tem gente que nunca fez, tem gente que já fez em algum outro lugar, aí pode ser diferente. Então, no Insta, no Face e ali na academia também, na recepção, a gente passa todas as informações. Muito obrigada. E eu que agradeço pelo convite, adoro falar desse assunto. Então, espero que vocês tenham gostado e se ficou alguma dúvida, depois a gente pode também tirar essas dúvidas pelo canal no Insta, né? Do Mais Elas. Tiverem, né? Claro, podem mandar aqui pra nós, então. Com certeza. Muito obrigada. Até o próximo programa.